foi aquela notícia que impactou as redes sociais, deixou todo mundo chocado, que é de mais um atentado. Um homem matou 8 crianças a tiros e feriu outras 2 pessoas em Louisiana, lá nos Estados Unidos, nesse domingo. O mais chocante dessa história é que esse homem era pai de 7 das 8 vítimas. E o caso é tratado como um episódio extremo de violência doméstica. A gente vai conferir aqui detalhes na nossa matéria de metrópolis.com. É isso, né? De acordo com a polícia, o homem que matou as 8 crianças a tiros e feriu outras 2 pessoas lá em Louisiana era pai de 6 das 8 pessoas que morreram, dessas 8 crianças que morreram. Ao todo, 10 pessoas foram baleadas em 3 locais diferentes da cidade de Shreveport. Após os crimes, o homem fugiu, roubou um carro e foi perseguido por policiais. Ele morreu ao final da perseguição. As crianças tinham entre 1 ano de idade e 14 anos. 7 delas eram filhas desse atirador. O Chris Bordelon, porta-voz da polícia local ali de Louisiana, deu a seguinte declaração, abre aspas, "A Casa Cinza é onde 7 crianças foram encontradas mortas. Havia ainda uma criança morta que parecia ter tentado escapar da residência pelos fundos, subindo pelo telhado." Fecha aspas. Além dos filhos, o suspeito também atirou contra a esposa, mãe das crianças e outra mulher. Ambas estão internadas em estado crítico. As autoridades classificaram o caso como resultado de uma briga doméstica e afirmaram que a investigação ainda está em andamento. Segundo o porta-voz, o homem já era conhecido da polícia. Parece sempre a mesma história, né? Vamos ler essa parte de novo junto? Segundo o porta-voz, o homem já era conhecido da polícia e foi preso em 2019 por porte ilegal de arma de fogo. As autoridades, entretanto, não tinham conhecimento de outros casos de violência. O tiroteio é o mais letal dos Estados Unidos desde janeiro de 2024, quando 8 pessoas foram mortas foram mortas em um subúrbio de Chicago. E essas aí são imagens da casa, da família, depois ali de tudo. Um negócio horroroso, né, que a polícia está investigando como um caso de violência doméstica. Então, para além de atentado, sempre é importante a polícia identificar do que se tratava mesmo, né? Quando é feminicídio, precisa ser tratado como feminicídio. Se é violência doméstica, precisa ser tratado como violência doméstica. E essas pessoas, geralmente homens, a polícia, as autoridades, a justiça, precisam estar atentas para esse histórico, né? No caso desse homem, ele tinha um histórico ali com a polícia por porte ilegal de armas lá em 2019. Não teve nenhum registro de violência doméstica, mas talvez a polícia agora consiga identificar se a vizinhança ouvia episódios de violência. Uma pessoa que mata 7 filhos, né? É uma pessoa que precisa muito ser investigada. Ele morreu no final dessa perseguição toda, mas vai ficar a tragédia para essa família, para a vizinhança, enfim, também para a história dos Estados Unidos, que desde 2024 não tinha um episódio tão violento desse. Dessas 8 crianças que ele matou, 7 eram filhas dele. Vamos seguir. É isso. Tem também